A instituição escola incentiva ao tradicionalismo tão prejudicial em alguns aspectos às relações pedagógicas? Eu sou a professora Sandra, este é o canal Rumo Pedagógico. Roda a vinheta e nós já conversamos sobre isso. Nos vídeos anteriores que eu estou fazendo desta série, eu falei de alguns dificultadores das relações pedagógicas, como, por exemplo, a trajetória histórica do professor, que nós somos formados dentro da escola desde muito pequenos e carregamos conosco algumas tradições, algumas culturas, alguns vícios que hoje já não se aplicariam mais com sucesso na geração que temos. Também falei que o professor ele foi formado em uma outra geração com um outro formato de aprendizagem e que esse aluno de hoje ele é muito dinâmico e que as nossas aulas elas têm que incentivar esse dinamismo dos alunos. Falei também como seria uma aula atraente e hoje eu quero conversar com vocês sobre as dimensões onde essas relações pedagógicas acontecem. A dimensão espacial, a dimensão temporal, linguística, pessoal e cognitiva. Hoje eu vou falar de 3 e no próximo vídeo eu falo de mais 2. Então vamos começar pela dimensão espacial. Onde as relações pedagógicas acontecem? Dentro de uma sala de aula. É naquele espaço que uma relação, que a interação professor e aluno mais ocorre. E o que podemos falar da sala de aula? A disposição dos móveis, a disposição das carteiras, a disposição da mesa do professor. Esse layout tradicional de um aluno enfileirado um atrás do outro não condiz com a tão falada autonomia do aluno. Porque tem alunos que ficam lá no fundo da classe que o professor não consegue nem chegar até ele. Quem dirá ele conseguir participar de alguma coisa, expor uma ideia, se colocar, isso dificulta. Então a gente tem que pensar formatos, novos layouts para a sala de aula. Outra dimensão pedagógica é a dimensão temporal. Vejam, o tempo dentro da sala de aula, ele é muito determinado por instâncias superiores. As aulas já têm um horário semanal, elas já têm um período que acontecem, né, um horário, geralmente 50 minutos, 1 hora. Então, são coisas que fogem à autonomia do professor. Mas o que o professor pode fazer com o tempo? Ele pode ser criativo na forma de utilizar esse tempo, com as discussões, com as conversas, porque às vezes uma aula dialogada, onde os alunos possam pensar, eles possam debater, eles possam resolver problemas, de repente essa aula ela vai demandar mais tempo. E é uma aula que talvez você não alcance todo mundo por igual, mas é uma aula que vai ser rica. Então esse espaço temporal, ele também determina a qualidade das relações pedagógicas. Outra dimensão é a dimensão linguística. A forma como a gente se comunica com o aluno, ela diz tudo. O tom de voz que a gente fala, isso pode encorajar ou pode intimidar. Como advertimos, nós podemos advertir de uma maneira simpática e nós podemos advertir de uma forma mais ríspida. Como explicamos, fazemos parada, esperamos para que o aluno pergunte, para que ele interfira. As palavras que eu pronuncio para que ele se sinta à vontade para participar ativamente da aula, ele tem liberdade de dizer, professora, não entendi, professora, não concordo, ou não, ele só é incitado a responder aquilo que lhe é perguntado. Hoje a gente fala muito de participação na aula, o aluno não participa, só que a participação que eu quero é que ele responda aquilo que eu pergunto e que também responda daquilo que eu acho, da forma que eu acho certo. Tudo isso está na dimensão linguística das relações pedagógicas. Quando uma disciplina ela insiste em fazer perguntas, em fazer questionamentos que tenham uma única resposta, fica muito claro que nessa aula o que importa é só a memorização, é só a mobilização da memória e não do raciocínio e não da criatividade. Então essas perguntas que tenham uma só resposta, elas têm que ser evitadas. A gente tem que dar liberdade de criação para o aluno. Quem controla o diálogo?
Eu estou falando, não estou falando de controlar a ordem da turma, isso é o professor. O professor tem que controlar a ordem. Mas quem controla o diálogo é o professor? Ou não? A gente tem um jogo de que tanto o professor pode falar como o aluno. O professor pode perguntar, mas o aluno também pode. Que saberes eu trago para esses alunos? Eu trago saberes investigativos, especulativos, que suscitem curiosidade. Aí, voltando à pergunta inicial, será que a instituição escola incentiva o tradicionalismo? Por essas três dimensões que nós falamos, a gente acredita que sim. A gente sabe que o layout da sala interfere, a gente sabe que a comunicação professor-aluno interfere e a gente sabe que o uso do tempo também interfere. Então, é claro que nós temos que ter uma preocupação com essas dimensões para que elas alinhem a interação professor-aluno e não os distancie. Então, hoje eu falei de 3 das dimensões e no próximo vídeo eu falo de mais 2. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.